Estamos recebendo hoje no Estúdio 4 o diretor do IFIB, também representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Paulo Carbonari, o professor Márcio Tasqueto, que é coordenador da Divisão de Extensão da UPF, o jurista e professor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, e Rodrigo Ávila Huidobro, professor da Universidade de Avellaneda, da Argentina. Bom, eu converso com o Rodrigo agora, porque no bloco anterior, não é, professor? A gente acabou não dando voz ao Rodrigo e nem ao Márcio. Então, vamos democraticamente começar com o Rodrigo. A gente estava falando da evolução da Constituição brasileira em relação aos direitos humanos. Como é que é o contexto, a situação na Argentina, Rodrigo, para a gente entender um pouquinho? Sí, en la Argentina, lógicamente, no podría dar un gran desarrollo de la temática porque no es mi especialidad, sí. Pero quería marcar algunos puntos conflictivos o que son el emergente de los últimos años. En primer lugar, está la diferencia que marca el profesor. Una cosa es la ley y otra cosa es el ejercicio del derecho, o sea, ahí hay una distancia y en esa distancia se juegan, bueno, básicamente procesos de la distribución del poder y de la riqueza en una sociedad. Para ese ejercicio pleno del poder, la legislación da cuenta de muchísimos derechos, pero efectivamente el pueblo no los ejerce todos de manera plena. Un punto que me parece que es determinante, que nos obliga a pensar las representaciones en nuestro sistema democrático, es el rol que ha jugado el Poder Judicial en los últimos años. Un Poder Judicial que tiene características muy fuertes de casta, de un grupo social cerrado, donde muchas veces el ingreso a ser un juez o ser fiscal es prácticamente hereditario, o sea, entre algunos autores hablan de la familia judicial. Muchos jueces que vienen de la época de la dictadura militar. Y en los últimos años hay un caso paradigmático que es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue un intento de democratizar la comunicación, generar más expresiones de comunicación y donde incluso se contemplaba un tercio del espectro radioeléctrico de radio y de televisión para los medios populares o para los medios de las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, esa ley fue sistemáticamente la implementación de esa ley, que fue aprobada en el Congreso Nacional con una amplia mayoría. La implementación fue sistemáticamente limitada, mutilada por un poder judicial que emitía cautelares, medidas que frenaban que el Estado pudiera regular, por ejemplo, a grupos concentrados de la comunicación. Entonces, creo que el sistema democrático representativo, con esos tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, está en una fuerte crisis en el sentido de que el ejercicio del poder muchas veces no queda claro. No queda clara esa delegación de esa representación popular, digamos, ¿no? que los tres poderes deberían asumir. Sobre todo, insisto, el más cuestionado, el Poder Judicial, que ha adoptado características de fuerte autonomía, de autogobierno. Y para cerrar un poco la intervención, quería destacar profundamente la cuestión de los medios, que aparece en nuestras sociedades cobrar cada vez más importancia, porque transitamos una cultura donde gran parte de nuestras experiencias están mediatizadas.
no accedemos a la realidad directamente, si bien todos vivimos y hacemos la realidad, sino que muchas de nuestras concepciones y muchas de esas concepciones que niegan la humanidad del otro son producidas mediáticamente. Me parece que la incorporación de la extensión universitaria a la currícula, que es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, a la currícula de las distintas carreras, de las distintas disciplinas, lo que genera son procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, en donde tanto el profesor como el estudiante se vincula con ese otro, que es un otro diverso, porque no es un otro, sino son otros y otras, se vincula directamente, cara a cara. Y eso nos devuelve una dimensión profundamente humana de la relación social y nos posibilita una construcción de un conocimiento cualitativamente distinto al que hoy en día parece ser la forma hegemónica de producción y transmisión de conocimiento, que es, vuelvo a repetir, que es una forma fuertemente mediatizada. Tá certo. Eu acho que essa questão dos direitos humanos na extensão e também no currículo, como a gente falou no começo do programa, ela ajuda na construção de um profissional e de um outro ser humano também a partir da universidade, né, professor Márcio? Com certeza. Acho que é uma frase do Milor que me parece bastante interessante reproduzir, que é: no futuro do Brasil ainda temos muito passado por enfrentar. E nesse sentido, como colocavam os demais participantes, essa dimensão histórica, essa dimensão que coloca a pergunta anterior do avanço no contexto histórico, ela nos permite também afirmar que nem os mortos estão salvos na história, né? Ou seja, a história, se ela é feita de continuidade, também ela é feita de descontinuidades. E nessas continuidades, ela não garante que haja pontos de não retorno, né? Nos avanços recentes que o Brasil passou, não significa que nós não possamos retroceder até para momentos piores ainda, né? Dos mais dramáticos e trágicos da história brasileira, recente e anterior a isso, né? Como foi levantado pelo professor Zé Geraldo. E essa dimensão, ela nos faz com que também, né, nos dê essa ideia de que, bom, se não há pontos de não retorno, não significa também que não há determinismos absolutos frente aos enormes desafios que nós estamos vivendo. Então, significa que está aberto, significa que essa perspectiva é histórica, e se ela é histórica, ela está em um processo de disputa constante. Ela está sendo manejada, ora por um lado ou por outro, em diferentes perspectivas, e essas perspectivas podem gerar uma perspectiva de uma cultura de violência, onde a gente narrava algumas arrebentações na praia, né? A onda na praia, a arrebentação da praia é a corrupção, é o machismo, é o racismo, mas por trás disso tem toda uma estrutura violenta, de um processo violento que constituiu a história desse país e que se manifesta em dimensões e categorias como foram as levantadas aqui. Em contraponto a isso, nós teríamos a possibilidade e a utopia, digamos assim, de construir uma cultura de direitos humanos no país. Em contraponto, uma cultura da morte e uma cultura da vida. Em contraponto, uma cultura da exclusão, uma cultura que coloca o sujeito e submete o sujeito a dimensões extremamente antidemocráticas e por que não dizer, anti-humanistas, né? Por outro lado, uma cultura da vida que tenta construir possibilidades de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade que possa garantir o teto, o trabalho, né, a dignidade. Claramente são os dois projetos em disputa no país hoje, gerando essas tensões. Exatamente, né? E isso nos traz aí, eu acho que é uma dimensão muito clara de pensar, bom, em qual dessas culturas, né, nós queremos construir a nossa universidade. Uma cultura de direitos. E quando a gente fala em direito, então é importante também destacar, né? O direito, ele não salvaguarda que nós estejamos avançando para uma cultura de direitos humanos, uma perspectiva emancipatória. Porque o direito, ele pode ser retrógrado. Exato. Estatuto da Família, né? Para dar um exemplo muito claro, né? Quer dizer, é uma construção de um direito que nega a diversidade. A proposta da escola sem partido. Isso. Exatamente, né? Quer dizer,
Então, é preciso pensar em quais os direitos que constroem uma cultura de direitos humanos e quais os direitos que desconstroem uma cultura de direitos humanos e reforçam uma cultura da violência, uma cultura da morte, né? E nesse sentido, a extensão universitária ou a universidade, de forma mais ampla, deve ser pensada em qual projeto quer se filiar, em qual projeto quer construir. E esse projeto está aberto, esse projeto está em disputa, esse projeto está aí para ser pensado e ser construído por todos nós. Acho que, só para completar, do ponto de vista do processo educativo, é importante ressaltar que pensar educação em direitos humanos é pensar ao mesmo tempo, acho que isso que o Rodrigo diz, aproximar o processo educativo dos sujeitos históricos concretos, ou seja, não falar sobre as mulheres vítimas da violência, conhecer as mulheres vítimas da violência, conversar com elas. Vai ser muito diferente um psicólogo formado na universidade que tenha tomado conhecimento na sua formação, o que isso significa na prática. Um médico, quem quer que seja, né? Um engenheiro que conheça o que é um deficiente ter que se deslocar na cidade que não é acessível, um matemático que conheça o que significam aquelas abstrações completas, mas que evidentemente tem a ver com o cotidiano da vida. Enfim, pensar a educação em direitos humanos é pensar as várias áreas que a humanidade foi especificando o conhecimento, o que disso efetivamente é emancipatório, ou seja, afirma a humanidade, e o que disso pode não ser emancipatório. Então tem muito de desconstrução. Você falou aqui de instituinte e constituinte, eu queria falar do destituinte, ou do muito que nós temos que desaprender. Nós precisamos também aprender a desaprender nossos machismos, nossos racismos, e isso faz parte do processo da educação em direitos humanos. Então, é um exercício bastante contundente, complexo, mas ao mesmo tempo tem nele uma ternura-chave fundamental, que é a de afirmação do ser humano, né? Professor Geraldo, temos 2 minutinhos aqui, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual é o papel das redes sociais e da internet nessa discussão toda aí que a gente fez no programa e que tem na rua, não é, para ser feita? Horizontalizar a troca de conhecimentos e de motivações. Ainda que se tenha em mente que, por exemplo, no Brasil, isso é acessível a 50% da população. E que o fato de ser horizontalizado não significa que seja, por definição, progressista, mas é muito importante para vencer esses limites do que se fez no país de acumulação egoísta, que inclui uma espécie de apropriação possessiva também dos meios de comunicação. Sabemos que os grandes meios estão nas mãos oligárquicas de 8 famílias. Então, vencer isso já é importante por estas redes e tem sido elas o vetor de uma contracultura, de uma cultura contra-hegemônica, que abre espaço para desconstruir e reconstruir processos de novas sociabilidades, de novos direitos. Mas ali também tem muito ódio, não é? Claro, porque o social em si, por oposição ao estatal, não é uma legitimação de partida, é uma condição de reflexão sobre os seus elementos de legitimação. A sociedade civil também pode ser incivil. E aí se instala, como o Márcio disse, o fascismo social, que é fruto desta herança que ainda pesa sobre nós, mas é também o elemento de autorreflexão que a gente tem para nos transformarmos em direção... É preciso revelar, então, isso. É preciso revelar no debate, na discussão contracultural, na busca de sociabilidades exemplares, no sentido de que elas traduzem de formas qualificadas. Voltar à rua para, na metáfora, ver de que modo o social se constitui e em que medida, para lembrar Marshall Berman, a multidão se transforma em povo. Tá certo, então eu disse que o programa não daria para a gente debater todos esse tema, não é tão complexo que é o direitos humanos. Eu agradeço a presença de todos vocês. O Estúdio 4 termina por aqui. Obrigado por sua audiência e a gente se encontra na próxima semana, aqui na UPF TV. Até lá.